Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Adriano e nós vamos agora meditar em uma palavra que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quero ir rapidinho aqui para 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa palavra ela é muito interessante. E por mais que ela seja muito antiga, né, que foi escrita por esses dois servos de Deus, ela continua sendo atuante. Nós sabemos que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Mas o interessante dessa palavra, nesse contexto aqui, nesse tempo, os pecados, a vaidade, todo esse interesse do ser humano de alimentar e saciar a carne, já é uma coisa muito antiga, né? E o que diferencia os pecados, na verdade, é só a forma e como que as pessoas pecam de acordo com as ferramentas pecaminosas, né? Vamos contextualizar aqui, vamos imaginar que naquela época, né, nessa época aqui de João, os discípulos, Tiago também, as pessoas se prostituíam, né? Elas adulteravam, né? Elas mentiam, elas eram egoístas, egocêntricas, elas mentiam, elas traíam, elas enganavam, usurpavam. Todos os modelos e os moldes, todos os formatos de pecado existia nesta época e desde que o mundo é mundo, e nós sabemos muito bem disso. Porque a carne ela está em total conflito com o nosso espírito. Quando o Tiago fala, né, no versículo 5 continua, ele fala assim: ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme. Todavia dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então essa luta ela é muito antiga, né? O homem luta contra o seu próprio eu, né? A sua própria carne. Então a preocupação dos discípulos, a preocupação de Deus, né, com a humanidade é para que ela consiga entender que ela precisa ter essa aproximação de Deus para que ela possa ter o seu espírito alimentado, né? Porque sempre a carne no mundo corrompido que a gente vive, porque o que Tiago conecta com 1 João é o simples fato de nós, como humanos carnais, nós amarmos o mundo, né? E o que esses homens de Deus alertam para nós é sobre o sentimento que nós, como homem carnal, tem
pelas coisas do mundo. Esse alerta aqui era alerta para outros discípulos, né? Pessoas que estavam se aproximando de Jesus e para todos aqueles que querem ter o conhecimento dessa palavra para poder ter forças para combater a carne. 1 João fica bem declarado sobre esse sentimento. Os cristãos não devem amar o mundo. Quando João coloca os cristãos, é porque está sendo feito ali um discipulado, um ensinamento, né? Nós, cristãos, não devemos amar o mundo, porque quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago também fala um assunto parecido com esse. E é muito interessante, porque quando nós vencemos essa condição de sentimento mundano, nós começamos a entender que o quão vaidoso, como não fazia sentido tanto apego que a gente tinha quando nós vivíamos na escravidão do pecado, né? E quando a gente passa a alimentar o Espírito, seja por oração, seja por louvores, leitura da palavra, né? Quando a gente está sobre esse sentido, a gente começa a entender que Deus, que Jesus, ele é suficiente em nossa vida, né? Suficiente ao ponto de que o entendimento do propósito de nossas vidas aqui na Terra comece a se esclarecer, né? Porque a gente pode viver nossos momentos de lazer, nós podemos viver a alegria do cristão, né? O gozo no espírito, viver as realizações e as prosperidades que Deus concede a cada um de nós, sem amar as coisas que contribuem para que isso aconteça muitas das vezes, não é? Sempre a carne ela vai tentar enganar o espírito, né? Ela vai querer provar para nós, né? Nessa guerra, de que as nossas realizações pessoais é muito mais interessante, muito mais prazeroso do que nós alimentarmos o espírito. E Satanás, ele tem ele é ardiloso e ele é audacioso, né? Ele é sagaz e faz com que você acredite nisso. Acredite que a realização dos seus desejos pessoais, né? De você realizar os desejos da carne, está em total acordo, em total comunhão, está é como se ele mentisse e falasse na sua mente de que você está vivendo aquilo que é o processo da vida humana, né? Quando que na verdade você está se distanciando de Deus e daquilo que Deus propôs para a sua vida, né? Você está se encaminhando para um processo que não é do interesse de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, a gente é que quer particularmente reger aquilo que a gente entende que é melhor para a nossa vida, né? Desde ter vários relacionamentos, desde comprar o carro de luxo, ou até mesmo se enganchar em um carro popular com diversas parcelas e outras realizações que prende o ser humano a uma condição que mais na frente isso não vai trazer de fato a verdadeira felicidade. E o homem está sempre fadado a este erro e essa falha.
E o triste é quando você não tem, não consegue enxergar por meio natural que você está declinando, por mais que você esteja subindo, entendeu? E Deus, ele tem esse interesse de você, como não cristão, como cristão, principalmente, essa palavra, né, servem para ambos, de que você não pode amar. Amar é um sentimento que Deus ele tem esse particular, o interesse dele, né? Ele fala assim: ame a Deus sobre todas as coisas, né? Com toda a sua força, seu entendimento, e logo após ame ao próximo como a ti mesmo, né? Então ele começa a ter esse particular com o ser humano. Ele tem esse interesse, ele quer isso, e ele faz isso como um mandamento, né? Então, logo se entende que quando você troca esse sentimento, né, para as coisas da terra, o mundo e suas vaidades, as concupiscências, isso constitui-se como uma traição. E isso que é a realidade. E os discípulos, eles têm esse cuidado para com o cristão, para com as pessoas que desejam conhecer Jesus, para ser fiéis a Deus com o amor. E as coisas, elas que nos dá condições de viver, né? Desde uma praia, uma brincadeira, corrida, todas as coisas que fazem sentido, né? Elas se tornem mais prazerosas, e nós começamos a se sentir realizados em Deus. E Deus quer provar para você que existe sim condições de você amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e assim, com tudo isso, poder usufruir das coisas que Deus nos conceder. Amém? Paz e graça, Deus te abençoe.